e avançamos para a lição da quarta-feira, que tem como título Perseguição à Igreja Apostólica. Nessa altura dos acontecimentos, depois de ver Daniel 2, Daniel 3, Apocalipse 13 e as suas conexões, o autor nos conduz, avança na linha do tempo e nos conduz para o Novo Testamento. E é muito interessante, irmãos, que a lição aqui, ela vai nos apresentar algo que se encontra no capítulo 12 do livro de Atos. Uma história, a história gloriosa. Interessante que essas histórias do início de Atos, muitas vezes nós vemos e relembramos nos departamentos infantis da escola sabatina, das nossas classes sabatinas, né? E vez por outra, não sermão outra, mas não são temas que a gente costuma considerar. E se nós pensarmos, queridos irmãos, que capítulo 4 de Atos traz o primeiro evento de perseguição de intolerância religiosa, quando Pedro e João são aprisionados logo depois de curar o coxo junto à Porta Formosa. Capítulo 5 repete isso. Capítulo 7, a intolerância vem dos judeus contra Estevão. E no capítulo 8, deixa eu colocar aqui, localizar aqui só um instantinho. Atos capítulo 8, depois da descrição, da narrativa do apedrejamento de Estevão, então nós vamos encontrar aqui no capítulo 1, dizendo o seguinte, produção, coloca para nós aí, Atos 8, verso 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja, tão grande perseguição se levantou que houve aqui uma dispersão. E finalmente chegamos ao capítulo 12, passando ali o capítulo 4, capítulo 5, 7, o 8, mencionando essa perseguição, chegamos ao 12, onde Pedro foi aprisionado e o capítulo começa reportando que Herodes fez prender alguns da igreja para os maltratar e fez passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Olha que interessante, meus irmãos. Pedro e Tiago foram presos. Tiago morreu decapitado. Pedro tinha certo que ele também não escaparia, mas Deus se manifestou de maneira miraculosa. Ele estava acorrentado a 2 soldados e havia 4 grupos de 4 soldados, portanto, 16 soldados protegendo e guardando e vigiando. E um anjo aparece, Pedro, e como estava Pedro, irmãos? Ansioso, roendo as unhas. Ele estava dormindo. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Jesus. Isso não é natural para o ser humano. Assim como Jesus estava descansando naquele barquinho que atravessava o mar da Galileia e no meio da tempestade, Pedro, que naquele momento se desesperou, mesmo sendo um pescador experiente, ele agora busca esta bênção, encontra esta graça de poder ter tranquilidade. Ele estava dormindo, o anjo acorda, ele até pensou que fosse uma visão e ele então é libertado da prisão. E é muito interessante que quando ele chega onde os irmãos estavam reunidos, a Rode, que foi abrir a porta ouvindo a voz de Pedro, o reconheceu e ao invés de abrir a porta, chega para os irmãos, Pedro está lá, e eles acham que ela está delirando. E aqui a lição faz uma aplicação interessante. Muitas vezes nós fazemos pedidos a Deus e nós mesmos duvidamos de que Deus possa atendê-los. Eles estavam ali implorando pela libertação de Pedro e quando Rode chega com o testemunho de que Pedro havia sido libertado e estava à porta, eles acham que ela estava delirando. Ah, que lição preciosa para nós. Será que nós temos pedido e crido que o Senhor vai operar a nosso favor? Segundo aquilo que estamos pedindo, se isto for da sua vontade? É uma lição transversal aqui da história de Pedro, mas muito útil para nós. Assim que, irmãos, nós estudamos de forma abundante no trimestre passado, que nós não temos todas as explicações para as desgraças que acontecem para os filhos de Deus. A pergunta por que acontecem coisas ruins para pessoas boas continua sendo uma pergunta que faz eco no nosso coração e nós não temos todas as respostas satisfatórias para acalmar
todos aqueles que passam por estas situações. Por quê? Tiago não resistiu, ele foi morto, ele não foi libertado, perdão, e Pedro foi libertado. Deus tem todas as respostas e um dia nós também as teremos. E enquanto isso, Satanás quer nos fustigar, nos levando a duvidar da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, mas nós temos uma outra alternativa, crer que Deus sabe aquilo que é melhor. Certamente Deus sabe aquilo que é melhor para os seus filhos e jamais nós faríamos diferente dele, se nós também soubéssemos o fim desde o princípio, ou quando chegarmos no futuro e olharmos para trás, nós vamos reconhecer que Deus fez o melhor. Então, mesmo sem ter todas as respostas, sem ter toda a clareza e o conhecimento, renovemos a nossa confiança no Senhor nosso Deus. E esta experiência de Pedro, veja, nós estamos estudando nesta semana histórias, conexões que nos ajudam a compreender melhor como as coisas vão se desenrolar num futuro. E é certo, irmãos, que nós passaremos por diversos momentos nos tempos finais. E alguns, sim, serão chamados a pagar com a própria vida por sua fidelidade. Mas há um grupo que, a partir do momento do fechamento da porta da graça, esse grupo não morre mais. E há outros que Deus permitirá descansar porque dificilmente suportariam os momentos mais graves dos dias finais. Assim que confiemos em Deus, que o nosso foco não esteja na perseguição, não esteja no sofrimento que será imposto, mas esteja no Deus que liberta, no Deus que dirige, no Deus que abençoa, no Deus que protege, no Deus que salva, no Deus que nos dá esperança. Alguns crentes foram livrados, diz aqui o autor, mas outros foram mortos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também acontecerá, como acabei de mencionar. Até Pedro, embora liberto naquela ocasião, um dia morreu martirizado. Até o próprio Pedro. O próprio Jesus antecipou isso, ele chegou a dizer como isso aconteceria. Mas depois de indicar a forma como Pedro morreria, vocês se lembram como é que Jesus termina? Segue-me ou siga-me. Devemos seguir a Jesus independentemente da sorte que nos acontecerá. E aqui termino com o texto de Grande Conflito, página 30, que apareceu no início, eu deixei para falar agora. Produção, coloca para nós aí, por favor, os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Então convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. E aqui, Ellen White faz esse retrato lá dos dias iniciais. De um lado, os judeus perseguiram os cristãos. De outro lado, os poderes pagãos perseguiram os cristãos. Não houve alívio, não houve trégua. Mas Deus conduziu a sua igreja e ela atravessou por todos esses momentos e chegamos até estes dias, certo de que o Senhor também, como fez no passado, estará conosco em qualquer provação, qualquer perseguição, qualquer dificuldade que haveremos de enfrentar. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.